Difusão. Muito obrigado a todos que estão no ar conosco nessa noite. Quero agradecer a toda a audiência. Você está ligado aqui na programação. Hoje vamos receber aqui o Luciano, grande criador de uma plataforma, um projeto maravilhoso e especial, Comportamentos Inclusivos. Nosso convidado da noite na rádio oficial dos Aros do Brasil. Sou Ítalo Duarte, sempre com você. É uma alegria imensa estar na sua presença e vamos seguindo juntos, divulgando, compartilhando. Todos os dias estamos no ao vivo com esta programação em direto. Você que está conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda à programação em especial neste sábado. E vamos receber o Luciano, diretamente lá de São Paulo. Quero agradecer a esta rádio que tem como apoio a CDG, ABS Ceará, patrocínio de Fedran, Casa Hunter, Clínica Espiriviva, Canutri, Neonutra, Instituto Sandra Dossa, ODAP, Clínica Excelência Médica Integral, Brasília, Distrito Federal, Lubinhar. Muito obrigado a todos os parceiros que estão conosco, se unindo cada vez mais à causa dos raros. A todos sejam bem-vindos e vamos receber nosso convidado especial. Alegria imensa receber nosso convidado do Team Club, essa plataforma aí tem referência, divulgando outras mídias para todos que acompanham. Então, Luciano conosco. Alô, Luciano, seja bem-vindo à Rádio Abusados. Olá, boa noite. Como está? Tudo bem? Tudo ótimo, Luciano. Atrasamos um pouco hoje no horário, mas apesar de tudo estamos aqui. Uma alegria imensa recebê-lo, satisfação para todos nós que lutamos por essa causa dos raros e conhecer a sua plataforma. Desde já, parabéns e quero deixar à vontade para você se apresentar para os nossos ouvintes. Então, é uma satisfação imensa. Muito obrigado. Inicialmente, eu já quero agradecer pelo convite, por estarmos aqui com esse espaço aberto para falarmos um pouco mais do Team Club. Essa de fato, é um projeto que nasceu no nosso coração a partir do momento que nós tivemos uma vivência desde o nosso nascimento, com uma miopatia congênita, desproporção de fibras rara. Então, o que se passou nesse instante? Eu tenho hoje 40 anos, nasci em 1981, nasci com essa miopatia congênita. Então, trazendo para vocês, nossos ouvintes, aqueles que estão aqui conosco, um pouquinho mais do que é o Team Club. Então, primeiramente, falando um pouco da minha história, né? Eu nasci com essa miopatia congênita, com desproporção de fibras do tipo 1, que é uma miopatia rara, é uma miopatia que causa fraqueza muscular em todo o corpo. E, por efeito dessa miopatia, fui uma criança que passou a andar somente a partir dos seus 5 anos de idade. Então, eu tive uma infância de tratamentos na AACD aqui em São Paulo, onde minha família, meus pais me acompanharam fortemente para fazer esses tratamentos todos. E o que se passa diante dessa vivência é ter passado por uma adolescência de muita incerteza, ter passado por uma adolescência de muitas questões a se pensar sobre o futuro. E o que se passa também é uma incerteza muito forte que vem muito mais por conta do desconhecimento, por conta daquilo que naquela época era muito forte, que era o desconhecimento sobre como se passava, como seria o futuro das pessoas com essa miopatia, com essa deficiência. E eu, além de mim, eu tenho mais uma irmã com essa mesma deficiência, a minha mãe, mas na verdade foi somente aos meus 9 anos, depois de ter andado aos 5, 6 anos, sem nenhuma explicação, depois de ser uma criança que somente se arrastava no chão para se locomover de um lado ao outro, é que eu fui, após ter o apoio da ACD, eu fui indicado para a Escola Paulista de Medicina, aonde eu fui encaminhado para fazer um exame, que na época ainda era muito pouco conhecido, um exame de biópsia, que aí então detectou-se qual seria essa miopatia. É uma miopatia que não tem progresso, mas também não tem cura. Então, ela é uma miopatia estacionária, ainda se conhece muito pouco
sobre ela, mesmo 40 anos depois. Ainda é muito pouco conhecida e são raríssimas as pessoas que têm essa miopatia. E de toda essa vivência, passei por uma adolescência sem saber como seria o futuro, uma juventude, e comecei a ter, no momento de trabalho, no momento de entrar no mercado de trabalho, algumas questões voltadas principalmente para esse ponto, de como esse jovem seria encaixado no mercado de trabalho. Após ter sido reprovado em alguns processos seletivos, eu consegui ter a minha primeira oportunidade de emprego através da lei de cotas para pessoas com deficiência, isso em 2002, e isso veio me trazendo ao longo do tempo a abertura de portas, mas também muitas outras situações rotineiras que não são tão tranquilas, que não eram tão felizes assim. E passando por todo esse tempo, por todas essas lutas, tive alguns momentos, inclusive, de estar sentado dentro de um trem e estar sentado na minha cadeira reservada, na minha cadeira que já era exclusiva para pessoas com deficiência, mas uma das características dessa deficiência é que ela não é uma deficiência visível. Então, as pessoas não conseguem, a olho nu, com um conhecimento simples nosso do dia a dia, simplesmente olhar e entender que existe uma deficiência em mim. Então, eu cheguei a praticamente apanhar, a ser excluído, as pessoas fortemente brigaram comigo, me puxaram daquele banco, dizendo que eu não tinha direito de sentar naquele lugar, fora outra série de coisas que aconteceram. Passando todo esse tempo com uma série de outros pontos, de dias a dias de vivência, eu decidi que eu precisava fazer algo pela nossa causa, decidi que precisava fazer alguma diferença e decidi pensar que era o momento de talvez, ainda que fosse pequeno, ainda que fosse simples, trazer um projeto para falar sobre as deficiências. E assim nasceu o Te Incluo, onde eu comecei a olhar para as barreiras. Hoje a gente sabe que a nossa lei, que é a lei que rege as pessoas com deficiência, ela traz 6 barreiras, né, onde a gente vai ter 6 barreiras para a inclusão e para a acessibilidade. E olhando para todas essas barreiras, eu decidi focar na barreira que era a barreira atitudinal ou a barreira comportamental, que eu acredito que muitas vezes foi a quebra dessa barreira que me salvou de outros problemas, me salvou da exclusão, me salvou da falta de acessibilidade, e por isso eu comecei a falar do que eu chamo de comportamentos inclusivos. Então, muitas vezes, se nós não temos uma rampa, mas as pessoas que estão em volta têm um comportamento inclusivo, ou seja, se elas resolvem olhar para essa pessoa com deficiência e querer ajudá-la, elas podem ajudá-la a vencer essa rampa. Ou se não existe naquele lugar um outro tipo de acessibilidade e as pessoas resolvem, através dos seus comportamentos, antes de julgar, antes de se falar contra aquela pessoa, antes de criticar, mas elas resolvem perguntar como elas podem ajudar, eu acredito que seja fundamental isso. Então, assim, eu sei que todas as outras barreiras, nós, infelizmente, dependemos de questões governamentais, de outras questões ainda maiores, né? Eu sempre digo isso, que na realidade a gente não derruba barreiras sozinho, todas as barreiras, mas a gente pode facilitar a vida das pessoas com deficiência e facilitar com que essas barreiras não sejam tão impeditivas quanto naturalmente elas são. Então, talvez se o governo, se alguém da sociedade que desconhece não faz nada, eu acho que nós, enquanto pessoas, e aí eu falo sempre que o Te Incluo quer falar muito com a pessoa sem deficiência, né? Então a gente já tira aquele termo normal, porque normal não existe, nós somos realmente pessoas, e somos pessoas diferentes, com características diferentes, pessoa com deficiência e o outro pessoa sem deficiência. Então, se a pessoa com deficiência conhecer a nossa realidade, conhecer o dia a dia, não só das pessoas com deficiência, mas das pessoas que estão em volta, pais, mães, enfim, de todos aqueles que estão juntos,
eu tenho certeza que o processo vai se facilitar muito, e é por isso que tão fortemente a gente quer trabalhar a cada dia para que esse termo comportamento inclusivo fique gravado na mente das pessoas e que seja uma metanoia, uma mudança de mente, de que essas pessoas digam: ninguém pode fazer nada por eles. Não, não quero que digam isso. Quero que digam: eu posso fazer alguma coisa pela pessoa com deficiência. Não importa o tamanho daquilo que você pode fazer. Você pode ajudar, você pode mudar o dia, pode mudar o momento. Então, quantas vezes, se por um lado alguém foi lá e me tirou do banco reservado para a pessoa com deficiência, outra pessoa sem deficiência entendeu a minha necessidade e disse: pode sentar no meu lugar. E isso mudou o meu dia para melhor, né? Então, daí eu te incluo, daí por isso que a gente tem buscado fazer tanto, e a gente ainda tem um ano, a gente ainda está muito jovem aqui nesse meio, mas tem aprendido muito, tenho tido ótimas conexões, como essa nossa conexão aqui, né? Então eu imagino que a gente vai com certeza só crescer, só ganhar, e o nosso intuito é de que a cada dia a gente possa fazer mais pelas pessoas com deficiência e não só fazer algo, não só dizer, mas começar a agir cada vez mais. É um nome maravilhoso, um nome muito bonito e muito forte, né? Esse nome te inclui, inclusive tudo vem de uma motivação maior. Realmente o seu trabalho que você tem feito, como você falou a respeito de entender de fato o que é inclusão, de trazer para o processo de inclusão. Isso é um trabalho que precisa ser feito dentro da sociedade, de que não tem essa vivência dentro de casa, dentro da família, de pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência. Então, Luciano, esse trabalho é muito importante. E nesse momento eu lhe pergunto, o que é que você, no seu ponto de vista, no seu trabalho que você observa, é preciso que ainda haja de mudança? O que se pode fazer para essa sociedade ainda fechada, mas de um trabalho dentro das políticas públicas, seja através das famílias, da rede de comunicação? O que é que as pessoas, autoridades, podem agir diante desse mundo ainda fechado, na sua opinião, como forma de avançarmos, né, diante desse processo inclusivo? Sim, eu acho que, na verdade, tem um grande tema que a gente costuma utilizar muito entre os canais que falam de pessoas com deficiência, que é o nada sobre nós sem nós. Eu acho que o que acontece muito hoje é que todas as políticas públicas que são feitas no nosso país, elas são feitas muito mais em função das pessoas que desconhecem do assunto do que em função daquelas pessoas que conhecem o assunto. Então, assim, as deficiências, elas são muito diversas, elas são, assim, nós não são coisas simples, não é uma questão simples de se resolver, porque elas são diversas e as necessidades também são diversas. Mas eu acho que o primeiro ponto para que a gente começasse a entender e começasse a resolver é o que mais, e para mim é o que mais falta ainda no nosso país, é a educação para a inclusão. Então eu acho que as pessoas não são educadas para incluir. Porque não vai adiantar, por exemplo, quando a gente conversa, e eu falo todos os dias sobre... As pessoas têm muita dúvida, por exemplo, de como se referir a uma pessoa com deficiência. Então, que termo que eu uso, que termo que eu não uso. E muitas vezes as pessoas acabam criando barreiras em função disso. Então, sempre que eu converso com as pessoas, olha, a primeira coisa que você faz quando você quer se referir à pessoa com deficiência pergunte o nome dela. Essa é a forma mais simples, né, de você se referir, de você falar com essa pessoa. Ela é uma pessoa, ela tem um nome e a capacidade dela tem que ser colocada à frente da deficiência dela. Então é por isso que eu falo da educação, porque eu acho que quando a gente olha para o nosso país e a gente vê uma série de problemas de acessibilidade, de inclusão, de tratamento, hoje a gente vê, por exemplo, médicos que não têm conhecimento sobre quase nenhuma deficiência. Com certeza. Então quando a gente vê isso, é muito assustador, porque é um mar muito profundo ainda para a gente caminhar, para a gente ir para frente. Sim. Se o nosso país, de uma forma geral, já tem muitos problemas, para a pessoa com deficiência ainda mais, mas eu acho que a educação ela é o primeiro ponto para que as pessoas entendam que a acessibilidade não é só rampa, não é só ter um cadeirante ter um lugar para poder andar assim ou assado, não é só isso. Também é importante,
mas vai muito além disso. A inclusão, ela passa muito mais pelas pessoas, pela criatividade, pela questão das pessoas focarem na pessoa com deficiência, e ela passa principalmente por perguntar quais são as necessidades. Então, o que eu vejo quando eu falo disso, de perguntar, de primeiro ter empatia, se colocar no lugar, quando a gente fala de tudo isso, a gente consegue pensar não só nas pessoas, mas a gente consegue pensar no nosso setor público, governamental, e pensar em todas as pessoas. E, principalmente, para isso, acho que a gente precisa de muito mais representatividade. Porque sem representatividade, sem pessoas que vivem o dia a dia da falta de acessibilidade, da falta de inclusão, a gente não vai conseguir solucionar isso. Então, eu acho que a educação é o caminho, principalmente, é o principal caminho para que a gente consiga olhar para as necessidades e suprir aos poucos, ainda que demore muito tempo, mas começar a suprir as necessidades do nosso meio. Maravilha, Luciano. Eu só tenho a agradecer e dizer que a gente está só começando esse processo aqui de parceria, como tantas outras pessoas, e o seu trabalho é maravilhoso, muito importante. Preciso que mais pessoas possam surgir como você, porque é dessa forma que nós vamos chegar e transformar, de certa forma, o nosso país, as famílias, as casas, informando, mostrando o que é conscientização de doenças raras, o que é pessoas com deficiência, saber o que é capacitismo, o que é acessibilidade. Então, tudo isso vem dentro desse contexto. E as rádios estão de portas abertas aqui, esse meio de comunicação que foi criado para os raros. Né? Nós vivemos essa constância no dia a dia como família, da minha filha que tem uma doença rara. E estamos juntos nessa causa, Luciano. Nesse momento final, já quero pedir que você possa deixar uma mensagem a todos que estão ouvindo, que estão assistindo, aqueles que vão assistir depois da programação, que fica salvo aqui no Instagram da rádio. E é uma alegria imensa em poder trazê-lo aqui na nossa programação nessa noite. Eu quero agradecer pelo espaço, acho que a gente realmente precisa compartilhar cada vez mais isso. Agradeço, então, por esse espaço. Estou à disposição para o que for necessário para nós nos ajudarmos, né, que a gente consiga continuar crescendo aí nessa nossa parceria. E o que eu quero dizer para todos coloque-se à disposição para conviver, para viver com aqueles que são diferentes. Quando você viver com o que for diferente, você não simplesmente vai ter uma nova experiência, mas você vai ter um novo estilo de vida. Então, observe as pessoas que são diferentes de você, conviva com essas pessoas, oportunize que essas pessoas se aproximem de você, de seus filhos. Nós somos hoje, a nossa futura geração que vai fazer a diferença para que todas as pessoas sejam cada dia mais incluídas. Então, o que fica o meu convite aqui é não só para que você continue incluindo, para que você continue aqui com a gente, para que você venha com a gente, siga canais de pessoas com deficiência, siga o nosso canal para que a cada dia você conheça mais as nossas informações, mas principalmente para que você também inclua as crianças, inclua a próxima geração, para que a gente tenha um mundo diferente, porque a gente sabe que é só através da informação, de levar essa inclusão para frente, a importância de tudo isso, que a gente vai ter um mundo melhor. Então, o meu convite para você é esse. Eu agradeço você que esteve aqui com a gente, você que está assistindo o gravado, e se tiverem dúvidas, estou à disposição no @TeamClu, em todas as redes, aí é só digitar @TeamClu, você já nos encontra. E muito obrigado por estar com a gente aí nessa noite. E mais uma vez, muito obrigado à rádio por nos dar essa oportunidade. E estamos juntos, vamos em frente aí cada vez mais. Maravilha, Luciano. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida, sua família, sua missão. E estamos juntos, com certeza, nessa jornada, porque juntos somos mais fortes, Luciano. Até uma próxima, se Deus quiser. Isso mesmo. Até mais. Amém. Até mais. Luciano do TeamClu, projeto maravilhoso, especial. E, inclusive, convido a todos a seguir. @TeamClu. Vale a pena você compartilhar, porque projetos como esse precisam ser propagados. Deus abençoe. A rádio agradece a todos. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.